pararmos para pensar, na antiguidade já existiam civilizações avançadas na política, filosofia e arte. Então, por que será que o processo de industrialização, que só começou no século XVIII, é tão recente? Aristóteles, filósofo grego, na sua obra Política, descreve dois tipos de máquinas, as animadas e as inanimadas. As animadas são os escravos de que a sociedade dependia, e as inanimadas eram as máquinas. Existia um grande desprezo ao maquinismo, já que existia excesso de mão de obra escrava. Isso dá para se ver em exemplos de quando o Platão, filósofo grego, criticou seu amigo, também filósofo, Arquitas de Teremos, por usar instrumentos mecânicos para a resolução de problemas geométricos. Ou quando Arquimedes, grande engenheiro da antiguidade, não achou legitimidade em seus trabalhos de mecânica. Durante a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, ocorreu a queda do sistema escravista, o que não significou total substituição para o regime livre, já que os camponeses continuariam servindo aos senhores feudais e presos a terras que eles não poderiam deixar. Esse sistema era baseado nos servos cultivando a terra. Logo, a agricultura não passou por grandes alterações, apesar de ocorrerem falta de alimentos que ocasionaram em crises de fome e posteriores pandemias. Um conceito importante para o entendimento da Revolução Industrial é o da corporação, que na Idade Antiga reunia pequenos grupos de pessoas dirigidas pelo chefe da família, que estabeleciam uma hierarquia que varia entre aprendiz ao mestre em seus vários níveis. Esse tipo de corporação vai até a Idade Moderna, em que o comércio ampliou-se com os descobrimentos, surgindo novas mercadorias. Os consumidores aumentam e todos não conseguem ser atendidos, pois as quantidades de produção foram fixadas há séculos. Assim, a corporação que era vinculada ao progresso e ao aperfeiçoamento acaba por ser um agente conservador nesse contexto. Apesar desse sistema ser ambíguo, visto que em um primeiro momento incentivou a produção para depois adotar uma visão conservadora, no fim da Idade Média criaram inventos que influenciaram as grandes navegações, como a bússola e o aprimoramento da cartografia. Nesse novo período, quando o homem começa a ser considerado o centro de tudo, a valorização da antiguidade clássica, o manifesto da ciência, a quebra do cristianismo monolítico, as grandes navegações e o capitalismo se torna mais complexo. Entre os séculos XV ao XVIII, ocorreu uma mudança na mentalidade em relação à mecânica e à técnica, onde esses que antes eram desprezados agora tornam-se supervalorizados, embora grande parte da população ainda seja avessa à mecanização. A partir disso, a quantidade de descobertas se tornou cada vez mais numerosas, o que acabou alterando a ordem social. Um novo tipo de indústria começou a nascer, onde as máquinas necessitavam de concentração em fábricas com a abundância dos trabalhadores. Era difícil as antigas corporadoras competirem com as novas fábricas, e o povo tinha medo das máquinas por conta do desemprego. Porém, com a nova ordem, valorizadora do trabalho mecânico, sólido produtor de riquezas e transformadora do processo produtivo, muda a visão econômica, agora voltada à indústria. E assim começa a Revolução Industrial. A natureza da Revolução Industrial pode ser definida como a passagem da manufatura para a maquinofatura, que poderia ter seu esquema completo com a produção em série, em grande escala e para um consumidor determinado. Para datarmos a Revolução Industrial, teremos algumas dificuldades. Fala-se genericamente que ela teve seu início na segunda metade do século XVIII. Porém, alguns historiadores mais objetivos chegam a dizer, discutivelmente, que ela teve seu início no ano de 1769, quando James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. Quanto ao local, não se há dúvidas, foi na Inglaterra e parte da Escócia. Não foi na parte do país de Gales e nem na Irlanda, pois eles viviam em condições semelhantes às partes mais pobres da Europa, que tinham pouco ou nada a ver com a indústria nesse período citado. Já o termo Revolução Industrial foi inventado no século XIX, não por ingleses, e sim por socialistas franceses que, por analogia com a Revolução Política Francesa, falaram pela primeira vez em Revolução Industrial.
Primeiramente, antes da sociedade inglesa, outras sociedades haviam alcançado um nível razoável de desenvolvimento técnico. No entanto, só eram feitos aperfeiçoamentos que auxiliavam no trabalho. Antes, nenhuma sociedade havia conseguido substituir o trabalho humano pelas máquinas, o que implicou em profundas transformações sociais. O vapor como elemento energético já era conhecido, sobretudo nas minas de carvão, para ajudar no transporte do que se extraía com o vigor do homem ou de animais. Foram desenvolvidas as máquinas hidráulicas. Outro problema era a inundação das minas por águas, com a necessidade de sua eliminação. Desenvolveram-se as bombas e dezenas de aparelhos foram imaginados. Através da condensação da água no vapor, era facilitado o serviço, com rendimentos variáveis. Outro caminho foi o da necessidade de extrair água das minas, através das bombas de fogo. As aplicações da máquina a vapor a outras foram inúmeras e eficientes, como a tecelagem a vapor, juntamente com a aplicação aos transportes. Navio a vapor, inventado por Robert Fulton em 1807, e a locomotiva a vapor, inventada por George Stephenson em 1814. Outro fator da Revolução Industrial é a mudança na tecelagem, conjunto de inventos que aperfeiçoam a fiação e o fábrico de panos. Essa série de avanços tem lugar, sobretudo, no século XVIII. A produção era insuficiente para o consumo local e o de seus mercados. Era preciso aumentar as quantidades. Logo, impunha-se melhorar a fiação, pois as tecelagens requeriam cada vez mais. O que determinou a natureza da mecanização na fabricação do algodão foi o desequilíbrio existente entre a fiação e a tecelagem, após um invento mecânico idealizado por John Kay, a lançadeira volante, de 1753. Em 1765, foi inventada a Spinning Jenny, por James Hargreaves. Essa produzia 8 fios de uma só vez. O invento não alterou a ordem anterior, pois não exigia a intervenção de nenhuma força motriz especial e podia ser usada em qualquer domicílio, não necessitando de local específico, fazendo a mão de obra se dispersar nos domicílios espalhados pelo campo. A Waterframe, de 1769, patenteada por Richard Arkwright, que contratou Thomas Heights, que ajudou a desenvolver a invenção, não podia ser usada em domicílios, e sim numa fábrica ou num moinho, com a consequente concentração da mão de obra num só lugar. Também possuía um problema: fios muito grossos. Em 1779, Samuel Crompton inventa a mule, ou seja, a mula, combinação da spinning jenny com a waterframe, que acarretou a decadência do sistema doméstico e, em contrapartida, o auge das fábricas. Com esta máquina, desenvolvida em função do mercado, a fiação tornou-se definitivamente uma operação industrial, concentrada e cada vez mais automatizada, deixando de ser uma operação do artesão. Se antes os tecelões reclamavam da falta de fios, há agora excesso, e as tecelagens têm de se desdobrar. 1785. Edmund Cartwright inventa o tear mecânico e, posteriormente, incorpora a seu invento os mecanismos fundamentais da máquina a vapor de Watt. Só servia para fabricar tecidos lisos, pois não retirava o caroço do algodão. Solucionando esse empecilho, Eli Whitney, em 1792, inventa o desencaroçador mecânico. Thomas Newcomen desprezou a força do vapor e inventou uma máquina atmosférica mais poderosa e ligou-a a uma bomba. Esta foi capaz de extrair totalmente a água das minas e aumentar a produtividade delas. Em 1800, a Inglaterra deve ter produzido aproximadamente 10 milhões de toneladas de carvão. Seu competidor mais próximo, a França, produzia menos de 1 milhão. O que faltava à bomba de fogo era a produção de uma energia mecânica, de movimento capaz de mover um mecanismo. A solução do problema veio com James Watt, em 1782. Ele inventou um motor rotativo, que podia ser usado para fazer girar um eixo de ferro, e assim guiar mecanismos de toda a espécie, executando operações técnicas as mais diversas. Ficou definitivamente ultimada a máquina a vapor, mediante o uso exclusivo da força de expansão do vapor.
um grande acontecimento histórico. Porém, a aplicação do invento só se fez no século XIX, pois exigia material de ferro, que os industriais não fabricavam de forma satisfatória. As seguintes inovações aumentaram a capacidade dessa atividade. Fundição do ferro com coque, Abraham Darby, 1713. Este invento determinou o estabelecimento dos altos fornos e das fundições em zonas carboníferas, afastadas dos bosques, e propiciou o nascimento da grande empresa metalúrgica em torno desse elemento, tal como a empresa têxtil havia se desenvolvido ao redor da Waterframe e da mula. Mas o invento não resolveu o problema básico do setor da forja. Assim, enquanto a produção de fundição aumentava rapidamente, a de ferro em barras se encontrava limitada. 1784. Graças a esse invento, foi possível elaborar, ao mesmo tempo e ao mesmo preço, uma quantidade dupla de ferro, isto é, uma produção em grande escala com combustível de carvão mineral. A descoberta abriu o caminho a toda a metalurgia do ferro. Por isso, é considerada um dos fatos mais notáveis da história da tecnologia. O ferro tornou-se, a partir de então, um material comum, de fabricação fácil e de uso muito variado. A origem das estradas de ferro está evidentemente ligada à necessidade de transporte. E mais do que tudo, transporte nas minas, necessário para trazer grande quantidade de carvão do fundo das minas até a superfície, e levá-las da superfície até os pontos de embarque. A primeira linha, Liverpool-Manchester, de 1830, para transporte de mercadorias e passageiros, provou essa possibilidade de maior lucro, inspirando outros investidores e homens de negócios, ansiosos por um retorno rápido para seus capitais. Logo, outros países passaram a construir também estradas de ferro, tornando possível e necessária a fabricação do aço. Também vale citar que, junto às indústrias de base, totalmente transformadas, dois outros setores refletiram as condições novas da época: a cerâmica e a química. Dentre os efeitos econômicos estão aumento da produção, gerada pela maior procura de mercado, com mais consumidores, os preços caem. Concentração das indústrias. Agrupa-se operários e produtores do mesmo artigo para economia e fiscalização de transporte. Divisão técnica do trabalho. Divisão para resultados mais rápidos e perfeitos. Estímulo do comércio. Vende-se mais devido a maior produção e preços menores. Estímulo às combinações financeiras. Fábricas se desdobram em produções semelhantes. E, por último, distribuição das atividades, classificadas em primária, extrativa e agrícola, secundária, as indústrias, e terciária, os serviços. Dentre os efeitos sociais estão o aumento da população, gerado pela queda da mortalidade devido às mudanças dos hábitos de higiene, a urbanização, aumento dos núcleos urbanos apesar dos problemas que surgem, movimentos populacionais como o êxodo rural e a imigração, resultantes do industrialismo, acirramento das lutas de classe, o contraste entre ricos e pobres só aumentam, a ascensão da burguesia, com fortalecimento desde o século XIII, e aumento do bem-estar social. Com a diminuição do esforço do homem, há um aumento na produção e produtividade. As condições de vida e trabalho dos artesãos no início da Revolução Industrial eram extremamente precárias. As fábricas apresentavam ambientes insalubres, com jornadas de trabalho que chegavam até 80 horas semanais e com salários abaixo do nível de subsistência. As mulheres e crianças enfrentavam condições ainda mais complicadas, com remunerações menores e sem proteção. A produção em larga escala e dividida em etapas distanciava os trabalhadores do produto final, tornando eles em apenas peças da engrenagem fabril. Além disso, a queima de carvão para alimentação das máquinas aumentou a poluição das cidades, elevando a quantidade de doenças e acidentes de trabalho.
O capitalismo não surgiu abruptamente, mas foi resultado de um longo processo de transformação social, econômica e cultural na Europa Ocidental, que se estendeu do século XI ao século XVIII. Durante esse período, o sistema feudal, até então predominante, começou a ser gradualmente desestruturado. O feudalismo era caracterizado por uma sociedade hierárquica e estamental, baseada na relação senhor-servo, na posse de terras e em tradições rígidas. No entanto, o surgimento de cidades, o crescimento do comércio e o desenvolvimento de uma mentalidade mais racional e individualista contribuiu para a erosão desse sistema. Essas mudanças criaram a base para o processo conhecido como acumulação primitiva do capital, que se intensificou entre os séculos XV e XVIII. Esse período foi marcado por processos como a valorização do capital via comércio e usura, a expansão da produção de mercadorias, o surgimento do sistema colonial, o fortalecimento do Estado Nacional e a proletarização dos camponeses. Esse processo envolveu a expropriação violenta de pequenos produtores e a formação de condições para o trabalho assalariado e o capital-dinheiro, elementos essenciais ao capitalismo. Dessa forma, a Inglaterra reuniu condições históricas únicas para ser o berço da Revolução Industrial. Crise do feudalismo, fortalecimento do Estado, coesão de interesses mercantis e produtivos, revolução agrícola e desenvolvimento de um sistema bancário, assim, consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante, com base na produção industrial, no trabalho assalariado, na ampliação dos mercados e em inovação tecnológica. Logo, o capitalismo expandiu-se mundialmente, impondo uma divisão internacional do trabalho e consolidando a hegemonia britânica, especialmente através do sistema colonial e do comércio transcontinental. Ao longo dos séculos XIX e XX, o capitalismo passou por profundas transformações. Dentre essas, o surgimento de novas formas de concorrência, crises econômicas, colapso de instituições autorreguladoras, ascensão de políticas de bem-estar social e regulação estatal após o fim da Segunda Guerra Mundial. E, nas últimas décadas, observa-se o retorno de práticas neoliberais e neocoloniais, marcando a fase contemporânea do capitalismo, caracterizada por globalização, financiarização e novas formas de crise e desigualdade. Em suma, o capitalismo como conhecemos hoje é resultado de um longo processo histórico, desde a decomposição do capitalismo, passando pela acumulação primitiva, revolução industrial e expansão internacional, o sistema capitalista consolidou-se e evoluiu, mantendo, porém, suas tendências fundamentais: concentração de capital, progresso técnico, expansão dos mercados e recorrência de crises, que continuam a moldar a ordem econômica mundial. A segunda revolução industrial ocorreu por volta de 1860. Porém, a visibilidade da nova transformação se dá nas primeiras décadas do século XX. Vale ressaltar que ela foi um movimento muito mais forte nos Estados Unidos do que em outros países da Europa. A Revolução Industrial 2.0, no final do século XIX, surgiu com o aparecimento do Fordismo, movimento que revolucionou a indústria automobilística quando Ford introduziu a primeira linha de montagem automatizada e produção em massa. Em contraponto ao Taylorismo, o cientista Henry Ford defendia a ideia de coletividade, surgindo assim as primeiras linhas de montagem, que mudaram completamente os processos realizados em fábricas, como a produção em massa e a otimização de tempo. Em 1850, a industrialização iniciou um processo de expansão, atingindo outros países da Europa, bem como outros continentes. É nesse período de 1850 a 1910 que se dá a Segunda Revolução Industrial. Nesse período, países como a Bélgica, a Itália e a Alemanha iniciaram um processo de industrialização, assim como a Rússia e o Japão no Oriente e os Estados Unidos na América. Segundo Francisco Coelho Cugo, 2012, a segunda revolução industrial foi uma fase no processo de industrialização, visto que não houve ruptura nem reinício no processo da revolução, apenas uma evolução e expansão, seja no âmbito geográfico ou em questões tecnológicas. Assim como na Revolução Inglesa, impulsionada pela ótica do capitalismo, países que experimentaram da segunda revolução industrial tiveram um aumento na concorrência dos mais diversos
diversos mercados. Houve principalmente o estímulo na fabricação e produção de bens nas empresas e a expansão de ferrovias e navios movidos a vapor. Assim, houve a necessidade de ir em busca de uma nova tecnologia que sedimentou a chamada Segunda Revolução Industrial, ocorrida em meados do século XIX. Estudiosos apontam a Segunda Revolução Industrial como o aprimoramento da Primeira Revolução, por não haver uma ruptura entre as duas. O grande impacto da Segunda Revolução Industrial foi a descoberta da eletricidade, além de melhorias nos meios de transporte, transição do ferro para o aço. Pouco tempo depois, avanços na comunicação foram explorados. A rápida evolução da automação tornou-se um fenômeno definidor da era moderna, ressaltando sua grande influência nas indústrias e economias. Desde a primeira revolução industrial, os avanços tecnológicos transformaram consistentemente os processos de fabricação, introduzindo progressivamente a mecanização, a eletrificação e a digitalização. De acordo com pesquisadores, muitos aspectos chaves da sociedade moderna desenvolveram-se no século XIX e solidificaram-se durante a Segunda Revolução Industrial. Estudos afirmam que os trabalhadores mais jovens estavam na vanguarda da adaptação às tecnologias de automatização, frequentemente em transição para ocupações emergentes. Em contraste, os trabalhadores mais velhos tendiam a permanecer em funções em declínio ou mudar para trabalho físico não qualificado, pois antes da Revolução Industrial, o caminho para o status da classe média normalmente envolvia avançar na agricultura para se tornar um operador da fazenda ou subir a escada do aprendizado no artesanato. No entanto, no final do século, esses caminhos se estreitaram e foram substituídos por ocupações de colarinho branco, ao contrário da agricultura ou do artesanato. Exigiam uma educação mais formal. Desta forma, esse período transformou profundamente a economia, a sociedade e o modo de vida das pessoas, impulsionando o crescimento das indústrias, o surgimento de novas potências econômicas e o aumento da urbanização. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional, começou a se desenvolver durante a década de 1950, especialmente pós o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período ficou marcado pela intensa integração da ciência e da tecnologia, que alterou profundamente os meios de produção. Com o avanço da eletrônica, informática, robótica, telecomunicações e biotecnologia, a indústria passou a adotar tecnologias cada vez mais sofisticadas. Isso gerou a automação de diversos processos, uso de computadores, uso de máquinas inteligentes e a necessidade de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Entre as principais consequências estão o aumento da produtividade e do lucro, mudanças nas relações do trabalho, maior exigência de qualificação profissional, além do impacto ambiental e fortalecimento da globalização, com maior interconexão entre diferentes regiões do mundo. As condições de trabalho passaram por transformações significativas desde a Revolução Industrial. Mas muitos desafios ainda persistem, principalmente em setores como a indústria. Atualmente, os trabalhadores industriais frequentemente enfrentam ambientes de trabalho precários e insalubres, expostos a riscos ocupacionais, sendo eles físicos, químicos e de acidentes. O trabalho muitas vezes pode ser estressante, desgastante, com horários rígidos e com condições que podem ser insalubres e desumanas, gerando riscos irreversíveis à saúde do trabalhador e afetando diretamente a sua qualidade de vida. Durante a Revolução Industrial, os trabalhadores não tinham quase nenhum direito formal, com jornadas de trabalho que chegavam a 14 ou 16 horas diárias, sem direito a nenhum tipo de descanso semanal. As crianças também eram amplamente exploradas nas fábricas, expostas às condições extremamente perigosas e insalubres em troca de um salário irrisório. Com o tempo, houveram muitos avanços. Hoje em dia, muitos países, incluindo o Brasil, possuem leis trabalhistas
que garantem como padrão uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, com direito a intervalos, descansos semanais, férias e licenças. Hoje em dia, o trabalho infantil também foi proibido, embora ainda exista na sua forma informal, principalmente em áreas rurais e mais vulneráveis economicamente. Os trabalhadores passaram a contar com sindicatos, direitos como licença maternidade, paternidade, aposentadoria e seguro-desemprego. No entanto, a luta por melhores condições de trabalho, remuneração justa e proteção social ainda continuam em curso, reflexo de uma mobilização que aconteceu ainda na época da Revolução Industrial. As lutas trabalhistas durante a Revolução Industrial foram fundamentais para a conquista de direitos que hoje consideramos básicos. Trouxe grandes mudanças econômicas e sociais com a mecanização da produção. No entanto, essas transformações também geraram exploração da mão de obra. Os trabalhadores destruíram máquinas que simbolizavam a desqualificação do seu trabalho, sendo considerada uma das primeiras revoltas dos operários. O ludismo foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 12. O movimento ia contra os avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial, que ocasionaram na substituição do trabalho humano por máquinas. Os ludistas, ou os quebradores de máquinas como eram conhecidos, eram os operários que participaram dos protestos e revoltas radicais. O movimento ficou marcado pela invasão de diversas fábricas e pela destruição de máquinas e equipamentos, considerados o motivo do desemprego e das péssimas condições de trabalho na época. O movimento ludista perde sua força com a organização dos primeiros sindicatos na Inglaterra, as chamadas Trade Unions. O cartismo surgiu em 1838 e durou até 1848. Ele foi o primeiro movimento de caráter operário. Inicialmente, era uma reação ao Reformed Act, reivindicava direitos políticos tais como sufrágio universal masculino e voto secreto. Também redundou em conquistas como a primeira lei limitando a 8 horas de trabalho a jornada das crianças operárias e a proibição do trabalho de mulheres em minas e a redução da jornada de trabalho para 10 horas. Com o tempo, os trabalhadores passaram a se organizar legalmente em sindicatos que lutavam pelas reduções da jornada de trabalho, o aumento de salários e a melhorias nas condições de trabalho. Como conquistas, esses sindicatos obtiveram a jornada de trabalho reduzida progressivamente, aconteceu a proibição do trabalho infantil, foram criadas leis trabalhistas mais protetoras, como o Factory Act no Reino Unido, e houve o reconhecimento de direitos trabalhistas em diversos países ao longo do século XIX.